A verdadeira dificuldade da matemática no Enem está nas contas ou na compreensão da prova? Vamos descobrir isso agora. Meu nome é Daniela Meneghelli e esse é o Podvest, o podcast do Madam. Estamos gravando uma série especial do Enem e eu tô aqui hoje para falar sobre matemática, aquela matéria que dá medo em muita gente, mas que pode ser a virada do jogo. E para essa conversa eu estou aqui com 3 professores incríveis do Madam: Daniel, Luan e Felipe. Sejam muito bem-vindos, professores. Muito obrigado. Dani. Felipe, Oi. a gente vai falar Felipe ou Carioca aqui? Olha, eu acho melhor carioca hoje, porque se me chamar de Felipe aqui em Vitória, eu não respondo muito, não. É, até porque a gente vai usar carioca também. Vamos no Carioca. Senão pra vai não ficar com confundir 5 pessoas ninguém, aqui. né? Vai ter o Daniel, o Bola. Meninos, quando a gente olha as provas dos últimos anos, dá pra gente perceber que alguns temas sempre aparecem, né? Quais são os conteúdos queridinhos, assim, de matemática do Enem que vocês, sabe, fala assim pro aluno, domina isso você tem que dominar. Posso começar pela frente 1? Pode Por favor. começar, ô. Bom, então, assim, quase certo de você ter questões que vão trabalhar com interpretação textual, que você vai acabar recaindo numa questão de função do primeiro ou do segundo grau. Análise combinatória e probabilidade é um assunto que vai cair com toda certeza. Você tem pelo menos uma questão de função exponencial ou logaritmo também. E sem contar também aquelas questões que são mais imediatas, não é? Tipo, dá para botar também, eu acho que juros compostos, vai? Não é muito à minha frente, mas... Certo? Porque acaba envolvendo PA e PG. a exponencial ali no meio, Agora, pode cair uma questão de joga vírgula para lá ou para cá, ou né? O nível de Aritmética. dificuldade a gente não consegue medir agora. Mas é basicamente isso que tem esse 1/3 de prova, né? Já pulando aqui, Luan, desculpa, Tranquilo, mas fica à vontade, tá certo. eu acho que assim, Dani, pode até dividir em 3 grandes blocos, né? Bloco da geometria, que na primeira série é o Carioca que dá, na segunda série o Luan pega um pouco ali. Eu pego geometria analítica, mas geometria que mais cai é plana mesmo e espacial, né? Que os dois, um na primeira série e outro na segunda série. Então 1/3 da prova é geometria, 1/3 é álgebra, 1/3 a gente pode chamar de uma aritmética aí, que é essa questão que o Carioca mandou, né? Às vezes umas questões de análise de fração, qual fração maior, menor, enfim. Questão de casas decimais, às vezes umas transformações de base, uma vez já caiu, mas enfim. A parte de geometria, basicamente geometria plana e espacial, muito em cima de cálculo de área e de volume. Tá? Então, muito relacionado com o cotidiano, de cara tem que pintar alguma coisa, tem que botar porcelanato não sei aonde, e aí recai numa questão de cálculo de área e de volume, né? Tem que encher não sei o que e tal, aí às vezes, geralmente são figuras bem conhecidas e até bem fáceis, mas às vezes tem um buraco aqui, um buraco ali, que às vezes dá uma diferençazinha na conta, mas não é nada tão complicado assim não. Na parte da álgebra, a parte do Carioca, que é a parte de funções, sempre vai estar ali, que às vezes dá para resolver por funções, mas às vezes dá para resolver, às vezes só contando os casos ali também, não é uma coisa tão complicada. Talvez a parte mais complicada da álgebra seja realmente a parte da análise combinatória e da probabilidade, que pode ou não vir questões difíceis, né? Em geral, as questões são consideradas difíceis porque os alunos já têm dificuldade nessa matéria, mas não que necessariamente as questões são realmente tão complicadas assim. Então, assim, o que eu passo para os alunos é a parte de geometria, cálculo de área, de volume, essas coisas tem que estar de semelhança, tal, até mesmo semelhança tanto na geometria plana como na geometria espacial, né? Então, tem que estar bem afiado, que vai estar ali na prova. E a parte de álgebra que dá para estudar mais. A parte de aritmética ali, que são as questões às vezes que é continha, então é prestar atenção. Mas a prova do Enem não traz muita surpresa. Pode trazer surpresas na parte lá, vai trazer uma questão de logaritmo, que não cai todo ano, às vezes vai trazer uma de exponencial, às vezes vai trazer uma de PA, às vezes vai trazer uma de PG, às vezes vai trazer as duas. Mas sempre são questões bem básicas, né? Se você pegar assim, soma de PG, eu não lembro de ter caído. Então, às vezes, o aluno tem aquela dificuldade de decorar a fórmula da soma de PG, mas
PG infinito, então, muito menos. Então, geralmente cai ali aqueles casos. E análise de estatística, né? Que eu acabei pulando aqui, que a análise é a parte de média, moda e mediana, né? De medidas de. Tendência central? Medidas de tendência central, medidas de dispersão, raramente cai, né? Mas às vezes cai um desvio padrão. Então. Quando cai é para analisar só realmente o desvio padrão e saber qual que dispersou mais, qual que dispersou menos. Inclusive, Luan, não sei se você quer chamar atenção para alguma... Então, uma vez que a gente está falando das frentes, né? Da minha frente, na frente 2, que cai todo ano, né? Cai ano sim, outro também, é escala. Então, assim, escala, né? Que envolve razão e sempre faz um link com a geografia, né? Sempre está fazendo esse link. Por vezes, cai escala relacionada com área ou escala relacionada com volume, então tem que ficar esperto com isso daí. Sobre a parte de sequências numéricas, geralmente progressões aritméticas, que são questões muito bem contextualizadas, progressões geométricas, né, como o Daniel disse, raramente cai nessa parte de soma de PG infinita, como ele realmente disse, é pouco provável que apareça, é muito mais a parte de progressão aritmética. Dentro da minha frente ainda, matrizes é raro de aparecer. Quando aparece, aparece muito mais uma matriz para você interpretar como uma tabela, é muito mais para você interpretar aquele problema ali. Se você tiver uma noção de matriz, entender o que é linha e coluna, já é suficiente a maioria das vezes para você conseguir resolver aquela questão. Matemática financeira, as últimas questões que têm caído são questões bem difíceis, entendeu? Essa questão de trazer o valor futuro para o valor presente, a questão de, por exemplo, amortização que caiu em 2023, foi uma questão muito difícil, então matemática financeira tem aparecido como questões muito difíceis. A parte de sistema de numeração também aparece, então nos últimos anos apareceu aquela questão lá que aparecia um quadrinho, né, uma chargezinha, e aí aparecia um balãozinho, e aí falava lá o porquê, aí o outro balãozinho, e aí pedia, falava assim, desse sistema de numeração, número 7, como que significa? Sabendo se você sabe converter o sistema de numeração, né? Porque o sistema de numeração que a gente usa é o sistema indo-arábico. Um que a gente tem uma noção boa é o sistema de numeração romano, né? Um que a gente estuda lá no 6º ano é o egípcio, etc. E assim, o Enem ele não quer que você decore esse sistema de numeração, e sim que você saiba relacionar o seu sistema de numeração com o sistema de numeração que ele está apresentando ali naquele contexto. Então, de vez em quando, pode aparecer uma questão, sim, envolvendo o sistema de numeração. Ainda, aritmética básica, né, como eles já reforçaram, então, assim, a aritmética básica vai aparecer sempre pra caramba, continha, vai aparecer pra caramba. E dentro da minha frente são esses conteúdos aí que aparecem. Eu acho assim, Dani, para responder, vamos falar assim, cada um vai falar um ou dois conteúdos da sua frente para o aluno revisar. Na minha parte, eu revisaria cálculo de área e cálculo de volume, que eu acho que na parte de geometria. Luan, pode falar alguma... Escala caiu no cinto também. E a parte de sistema de numeração, eu acho bacana. E claro, tá dentro da minha frente a parte de aritmética básica, né? A parte da continha básica ali, dos probleminhas básicos, entendeu? Enfim, contagem, né? Contagem básica ali, fica dentro da minha frente. Então, isso aí, aritmética básica e escala. Os dois. Para mim é função, primeiro e segundo grau e contagem de forma geral. Mas assim, eu acho que o principal a prova de matemática ela não é de matemática, ela é de português. Perfeito. Então, tipo, a linguagem utilizada na prova é a linguagem que a gente utiliza normalmente. Então a interpretação ela é textual. O que você tem que fazer normalmente é uma continha ou outra. A linguagem matemática ela não é nem aplicada na prova. Verdade. Você não tem que ter compreensão sobre o que você trata de fato. E sim execução, né? É sempre uma execução. E assim, quando aquele aluno, Luan, que ele estuda, mas ele frequentemente erra a mesma coisa, como que a gente transforma esse erro numa ferramenta de aprendizado e não aquela coisa para o aluno ficar desanimado, sabe? Como que a gente vira esse jogo aí? Perfeito. Como lidar com o erro? Acho que eu vou começar falando o seguinte. Existe uma frase pronta que é errando que se aprende. A gente tem que tomar muito cuidado com essa frase, porque se é errando que se aprende, então eu vou errar pra caramba, que no final eu vou aprender muito, né? Então, assim, o erro ele faz parte do processo, né? Mas você tem que saber corrigir rota a partir do erro que você cometeu, né? Então, assim, quando você erra uma questão de matemática do Enem,
né? A prova de matemática do Enem, você precisa de 2 conhecimentos, né? Você precisa daquele conhecimento matemático e da leitura e interpretação de texto. Leitura e interpretação de texto vem do português. Então, se você estiver errando a leitura e interpretação de texto, cara, leia mais textos, melhore seu vocabulário, melhore essas competências. Se você estiver errando a parte de matemática, vamos investigar por que você está errando. Então, vou dar um exemplo. Já aconteceu, né, antes da gente começar, pelo menos a maioria dos professores de matemática, antes de começarem a dar aula regular, dão muita aula particular. Então, já aconteceu muito no começo da minha carreira, de eu estar dando aula particular, de um aluno chegar para mim e falar assim, minha prova é sobre função inversa. Eu falei assim, beleza. Você sabe o que é uma função inversa? Ele, não. Eu falei, beleza. Você sabe o que é uma função bijetora, que é um elemento que ele precisa saber para poder entender função inversa? Ele fala, não. Eu falei, beleza. Então você sabe o que é uma função sobrejetora e injetora? Ele, não. Eu falei, tá. Você sabe o que é uma função? Não. Quando eu fui ver, eu já estava ensinando soma de fração, que é do 5º ano. Então, assim, às vezes o aluno, ele está errando aquela questão do Enem porque ele não tem a base, entendeu? Então, assim, o correto é entender o porquê que ele está errando, acertar a base, corrigir a rota ali atrás, entendeu? Para depois voltar para aquela questão do Enem. Então, assim, poxa, eu estou errando uma questão de logaritmo no Enem. Tá, mas às vezes você ainda não aprendeu as propriedades de logaritmo direito, entendeu? Então, assim, muitos alunos podem argumentar, mas não cai questão do tipo log de A vezes B na base C igual a log de A na base C mais log de B na base C. Beleza, não cai, mas você precisa dessa ferramenta para você conseguir fazer a questão do Enem. Então, antes de você ir para uma questão do Enem, você tem que aprender a ferramenta, saber a base. A metáfora que eu uso antes de você saber consertar uma televisão, você tem que saber usar uma chave de fenda. Então, primeiro ensina a usar a chave de fenda, depois você conserta a televisão. Primeiro você aprende a ferramenta, depois você vai fazer a prova do Enem. Então, assim, tá errando a questão do Enem? Primeiro identificar o porquê que você está errando, corrigir a rota, depois retornar para essa questão. Ótimo, perfeito. E Daniel, como que o aluno faz para ter esse olhar matemático aí para essa prova? Para, né, como o Carioca falou, essa questão da interpretação dessa prova. Que dica você pode dar para esse aluno? Então, a dica, inclusive aproveitando que a prova está chegando, né? A gente está fazendo esse podcast aqui alguns dias, algumas semanas da prova, é ele fazer prova antiga, né? Porque ele vai ter que conhecer a linguagem que o Enem utiliza. Em geral, os nossos alunos lá do Madame, eles já estão muito acostumados, porque eles fazem simulado o ano todo. Então, para eles já é normal, inclusive assim, a recomendação é que eles façam até provas, às vezes, até um pouco mais antiga, porque a maioria das questões das últimas provas já sabem até decorar as respostas, já, de tanto fazer já. Então, passa por esse processo de você fazer as provas antigas e conhecer a linguagem. O que, além dessa questão da linguagem, da prova, a prova é muito extensa. Então, eu faço a prova todo ano, ao vivo, né? E por exemplo, o Rodrigo, que é o nosso outro professor de matemática, lá, o diretor pedagógico, ele já conseguiu tirar 45 de 45, né? Ele fez uma prova, acho que umas 2, 3 vezes, e uma das vezes ele conseguiu tirar. Eu faço desde 2014 e nunca consegui fechar a prova. Então, sempre erro alguma coisa, e às vezes são questões as mais fáceis da prova, as mais difíceis, às vezes eu dou sempre, justamente porque quando a questão é mais fácil, você não dá tanta atenção. Quando já você fala, opa, essa questão já é mais difícil, aí você já faz com mais cuidado e tal. Mas ela passa por um processo e eu tenho um grande problema também, que eu já tento fazer a prova de matemática inteira, né? A recomendação para o aluno é fazer isso, né? Ele dá uma primeira passada na prova de matemática, ou de ciências naturais, depende de quando ele começar, resolver as fáceis, e depois passar para outra prova e resolver as fáceis e ir voltando e tal. Porque se ele ficar só numa prova só, ele vai estar resolvendo questões difíceis de uma prova, sendo que a outra está cheia de questões fáceis que ele ainda não fez, né? E acaba que esse processo, fico lendo, só resolvendo questões de matemática, e isso vai cansando. Eu também não estou acostumado a fazer simulado o ano todo, o único simulado que eu faço é exatamente a prova. Ou seja, claramente para mim faz diferença não ter feito simulado, faz diferença não ter ficado 5, 6 horas sentado lá no sábado à tarde fazendo prova, faz diferença não ter treinado um monte de exercícios. Nossos alunos, em média, eles fazem, sei lá, um aluno do pré-vestibular ou do terceiro ano que estuda as horas que a gente recomenda ali, umas 5, 6 horas por dia, ele faz 15 mil, 18 mil questões no ano, né, de todas as matérias. Então,
Eles já estão um pouco, bem mais acostumados a ficar essas horas todas ele lendo. Você pega a prova de matemática e ciências da natureza, ele é um calhamaço de prova assim. Uma prova parece um livro de que todas as questões são extremamente contextualizadas. Bom, em suma, eu sempre brinco com eles, né, gente? Ó, nunca vai estar lá, calcule o volume do cone, não sei o quê. O cone vai ser uma casquinha de sorvete, vai ser um copo, vai ser alguma coisa, mas é um cone. No fundo ele está querendo calcular o volume do cone. Então, é só tomar cuidado com essas questões da forma que ele vai expressar o nome das coisas, né? Mas a matemática, tem gente que hoje em dia fica, que é um conceito que eu não gosto, né? Que ele tem que ensinar matemática concreta na escola, né? Isso, quem fala isso às vezes não entende muito bem de matemática. A matemática, ela é abstrata mesmo, né? Então, o conceito de matemática é ser parte da abstração para depois trazer para o concreto. Então, primeiro você vai ensinar o menino a calcular a área de um quadrado, depois você vai falar que o quadrado é uma janela, né? Então, basicamente, é só se acostumar com isso. Até os nossos alunos que fazem provas de outros vestibulares, como FUVEST, Unicamp, eles estão, assim, eles sabem diferenciar muito bem a prova, né? Você pega a prova da Unicamp que foi agora recentemente, você vê que a linguagem utilizada é totalmente diferente, né? O Enem, todas as questões de geometria do Enem, por exemplo, vem com desenho. Todas. Seja geometria plana ou geometria espacial, né? O que não é comum, às vezes, um outro vestibular, né? Você pega um vestibular do ITA, por exemplo, nenhuma questão de geometria vem com desenho, praticamente. Então, é conhecer a linguagem da prova, né? E conhecer e fazer prova antiga. Acho que eu vou botar simulado na sua agenda, né? Para 2026. Poderia. É tranquilo, e redação, né? também. Porque redação eu vou bem mal tranquilo. também. Mas é uma boa forma de falar, tá vendo, gente? Eu não escrevo nenhuma redação, eu vou mal. É isso aí. Carioca, olhando assim o histórico dos seus alunos, qual que é o erro mais comum assim que eles cometem nessa preparação para o Enem e como que ele poderia evitar isso? Acho que erro na preparação, eu gosto de citar dois. O primeiro é você querer estudar aquilo que você gosta, porque normalmente é aquilo que você não precisa. Então você acaba gastando um tempo demasiadamente grande para ter um ganho de nota de, sei lá, 50 pontos no máximo, quando você poderia estar estudando o que realmente você consegue ter uma variação muito grande na sua nota. E normalmente são aquelas matérias que você não gosta de estudar. E é por isso que a sua nota é baixa, né? Porque você já tem alguma questão com aquilo dali. Agora, tirando isso, eu vejo que existem muitos alunos que não conseguem dimensionar muito bem o tempo de estudo. E por mais boa vontade que eles tenham, e o ímpeto do estudo seja muito grande no início, você vê gente começando o ano estudando 10 horas por dia, 12 horas por dia. Em contrapartida, tem gente que estuda 5, estuda 3, e talvez consiga render até mais do que aquele que estuda 12, 13. Mas quando chega no meio do ano, o cara que estuda 2, 3, 4, 5, ele consegue manter aquela cadência, aquela frequência, aquela constância até o final do ano. E o cara que começou com 2, eu conheço um cara, o Ney. Tem um cara que você entra em sala de aula e ele vira até exemplo, porque não é o padrão acontecer. O normal é o cara cansar. Ele vai cansar, ele tem uma energia finita que ele está desperdiçando toda ela no início do ano, e quando chegar no final, na hora dele dar o gás, não vai ter mais gás para dar, entendeu? Então, muitas das vezes, essa falta de dimensionamento do tempo, do estudo, na prova também, mas no estudo, acaba impactando no seu resultado no final. E essa questão assim eu não nasci para matemática, eu não levo jeito para isso. Isso é uma crença que se espalhou assim, ou é uma mentalidade que a gente consegue mudar e consegue se desenvolver? Eu posso não ter nascido com esse dom, mas eu vou aprendendo e aí eu vou aumentando minha habilidade no assunto. Então, pode falar aí, Luan. Então, Dani, o que eu penso, né? Eu sempre, vou usar uma anedota aqui, eu sempre fui ruim de bola. Eu nunca vou jogar bola igual o Cristiano Ronaldo, mas eu posso me desenvolver nessa competência se eu dedicar tempo, né? E tiver disposição para poder melhorar a minha capacidade, né, de jogar futebol e etc. E é claro, eu vou desenvolver num passo muito mais lento do que uma pessoa que tem
a aptidão para poder jogar bola. Então eu posso trazer, né, essa questão para uma pessoa que se diz que não tem habilidade para poder estudar matemática. Então, é claro que ela pode não atingir um nível de uma pessoa que faz pesquisa no INPA, né, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, perfeito. Ela pode não atingir esse nível, mas ela com certeza ela consegue se desenvolver, ela consegue melhorar essa capacidade dela ao ponto dela se tornar melhor do que ela é atualmente. É claro que ela pode levar mais tempo do que uma pessoa que tem facilidade, mas ela pode sim se tornar uma pessoa que tem habilidades para poder fazer uma prova do Enem, por exemplo. Entendeu? Ela só vai precisar levar um pouco mais de tempo, e é claro, com a questão do imediatismo, da comparação, às vezes ela não está disposta, ou às vezes ela não se desmotiva, né, antes de atingir esse objetivo. Uma mudança de mindset e um pouco que o Carioca falou, né, que estuda o que gosta, né? Se ele não gosta de matemática, ele já... E o processo educacional, ele é muito doloroso, né? Porque ele é um processo muito individual. Quando você erra, você não tem como você esconder de você mesmo que você errou, né? Não é verdade? Então, assim, a matemática, ela é para todo mundo, mas não é para qualquer um, né? Porque você depende de uma certa maturidade para conseguir fazer o que você disse. Mas assim, eu ia falar um pouco, de duas coisas. Uma que se o aluno no pré-vestibular vira para mim e fala, não tem aptidão para matemática, né? Pô, parabéns, então não vai passar nunca em medicina, né? Você já tá falando essa frase já. Então, assim, pré-vestibular é mais fácil. O cara, o Carioca estudou comigo lá para passar no ITA, fez cursinho comigo, cara, né? Não, 2 anos eu não passei no vestibular porque eu não estudava português, não fazia redação. E aí? No último ano eu te falei, cara, agora eu vou ter que estudar. Eu estudei só português, fiz um monte de redação toda semana e acabei passando. Então, eu descobri da forma mais dolorosa possível que o vestibular não estava nem aí para mim se eu gostava ou não de português e tive que fazer. Mas claro, eu já tinha 18, 19 anos. Hoje o Madan trabalha com uma faixa etária menor, né, que a gente tem um ensino médio, então a gente tem alunos de 15 anos, tal, que já tem uma certa maturidade, mas infelizmente a matemática no Brasil, eu não vou botar a culpa só nos alunos, quando falo que não tem aptidão, mas realmente o ensino da matemática no Brasil é muito ruim, né, então você vê, hoje, eu tive um exemplo hoje sobre isso, eu estava no corredor e o aluno nosso virou e falou, pô, Daniel, eu resolvi 2 questões simuladas, só aquele negócio que você falou comigo, como é que... por que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus? E é engraçado que eu faço esse teste todo ano, eu pergunto todo ano para eles, quanto vale a soma dos ângulos de um triângulo? E todo mundo fala, a soma dos ângulos de um triângulo vale 180 graus. Todo mundo responde. Eu falo, mas por que vale 180 graus? Ninguém responde. E essa é uma pergunta que ele já deve saber responder... De jeito voando. Ou até antes, né? Porque é uma pergunta muito básica. Talvez se você perguntar na rua, várias pessoas saibam, porque é uma coisa assim, que às vezes foge um pouco até da matemática, né? É uma coisa que talvez não é tão... Não que qualquer pessoa deva saber. Mas o mais engraçado é que esse aluno, ele foi passando vários anos. Ele mesmo nunca se perguntou por quê. Então isso já me deixa um pouco revoltado. Várias coisas que eu ensino na sala de aula, eu não passo para frente enquanto eu falo, vocês estão precisando fazer uma pergunta. Vocês estão aceitando as coisas muito fáceis, né? Porque em algum momento você fala, mas por que é isso aí, né? Porque assim, de onde o cara tirou que vale 180 graus? Né? E hoje a gente torna eles um pouco mais ativos nesse sentido, querer entender as questões. E eu falei, tá vendo, Toco, engraçado, cara? Uma coisa que você já deve saber há 4, 5 anos e nunca se perguntou por que ele foi mesmo, né? Então, tá vendo? Então você sempre, cara, hoje em dia, tudo que alguém te falar, tal, tudo bem, desde um básico até uma coisa mais complicada, tenta entender o porquê, porque às vezes o porquê vai ser mais importante que a própria fórmula, né? Na turma aí a gente fala muito isso, né? Porque a gente mostra várias demonstrações e a gente fala, não, cara, você não precisa decorar a demonstração, mas às vezes a demonstração, a técnica que o cara usou para demonstrar vai te ajudar em uma outra questão, vai abrir sua mente. E o Madan utiliza muito essa parte, né? O Luan, ele dá uma frente, por exemplo, eu na minha frente eu dou geometria analítica, que é uma matéria que cai muito pouco no Enem, e quando cai, às vezes o cara nem precisa de geometria analítica, né? O Luan, ele dá a parte toda de matriz, determinantes lineares, números complexos, polinômio, né? Complexo, polinômio com carioca.
Eu sou geometria espacial. Não, mas assim, no pré-vestibular... Ah, no pré-vestibular, sim. Senhor. Que também não cai. Isso aí. E o Carioca, não sei se tem alguma coisa nesse sentido, mas assim... Eu falo de conjunto, né? Relação de funções, é muita coisinha que é negligenciado. E aí a gente... vários alunos nossos do pré-vestibular são mais contestadores, né? Porque primeiro ensino médio não tem como contestar nada. Vai fazer prova de polinômio, vai ter que fazer prova de polinômio. Mas... Aí você fala, Daniel, por que eu estou estudando isso e não cai no Enem? Então, ou seja, isso já é um conceito que o cara traz lá antigamente, né? E a visão de matemática que o Madan tem, e acredito que nós três devemos ter uma coisa muito parecida, é que a matemática ela é construída de tijolinhos, né? Que a gente vai fazendo, e se eu não tiver uma visão mais ampla da coisa, ele vai pegar uma prova. Porque, infelizmente, o aluno, para passar em medicina, ele vai ter que acertar mais de 40 questões. Então, eu até brinco com os meus alunos. Eu falei, cara, você não tem que acertar mais 40, você tem direito de errar 5. Então, assim, você tem direito a errar 5. Você tem que escolher quais você vai errar. Tipo assim, eu até brinco, essa questão aqui, vocês não têm direito de errar. Então, porque a concorrência é muito grande. E eles têm direito de errar 5, mas eles não têm direito de não saber nenhuma, né? Exatamente, perfeito. Então lá a gente fala assim, eu não quero assistir a aula de fulano, não só matemática, várias frentes, outras matérias acontecem. Cara, aqui você vai assistir tudo porque a gente acredita na construção de conhecimento. Porque se o aluno ele entende o conceito de números complexos, por exemplo, se um aluno que entende isso, cara, é um aluno que com certeza está muito bem em álgebra, em geometria plana, em geometria analítica, em trigonometria. Então, se o cara entende esse conceito, a gente tem certeza que ele está bom em um monte de outros conceitos que realmente caem na prova. Então, é nisso que a gente acredita, mas não é isso que a gente encontra no mercado, infelizmente. E o principal, né? Ele tem a capacidade de conectar conteúdos que aparentemente são completamente desconexos. Exatamente. Então, assim, eu não ia botar a culpa só na família, que a família tem muita culpa nisso, pai e mãe principalmente, que já fala assim, meu filho, eu sou muito ruim, sempre nossa família sempre foi do direito, sempre foi ruim em matemática. Sou de humanas, né? Você fala isso pro aluno, no 5º ano já pronto, cara, nunca mais vai estudar matemática. Se meu pai e minha mãe não sabem, eu não preciso saber, né? Já corrigi muito pai e mãe que fala isso na frente do filho. Eu falo, quer falar? Fala sozinho, não fala na frente do menino, né? Porra. Agora, a família tem muito a ver com isso, né? É uma crendice que só gente inteligente entende matemática, mas os professores e a escola como um todo, né, também tem muito a ver com isso. Porque lá de baixo, depois você corrigir com 15, 16 anos, é muito mais difícil do que corrigir lá de baixo. Então, desde continha básica e tal, que às vezes eles não... né? O aluno ele chega com um monte de algoritmo, que ele sabe algoritmo da soma, ele sabe algoritmo da divisão, da multiplicação, ele faz igual um computador. Cheio de vício, né? Aí, às vezes ele não entende nem porque o algoritmo dá certo. Cheio de coisa decorada. É só operacional. Só operacional. Passa pra lá, passa pra cá, não faz nem ideia do que ele tá fazendo. Você vê o algoritmo da divisão, às vezes eu fico na dúvida quando é que bota vírgula, bota o zero aqui, porque ele não entende o que tá fazendo. Ele você pergunta pro cara se ele sabe resolver a equação de segundo grau, ele cospe ele cospe o delta. B, mais ou menos, raiz de delta. Então, eu também, assim, queria tirar um pouco a culpa também só dos alunos, né? Eu acho que também vem um pouco uma construção, da construção. Que um dia foram alunos, né? Exato. Quem está omitindo alguma coisa hoje não é por mal, é porque também não disseram para ele lá atrás. Então, talvez, pode ser. Né? Pode ser. Sim. E nessa reta final agora, a receita faz exercício, como que funciona isso, Carioca? Olha, eu acho que é muito individual. Tem gente que precisa levar o caderno até o dia da prova, sentar na sala que vai fazer prova com o documento aqui e está estudando ainda. O fiscal tem que pedir para o cara fechar para começar a prova. E se a pessoa não faz isso, ela se sente mal e faz uma prova pior. Agora, tem gente que pode ficar 2, 3 dias sem estudar nada, que é até melhor para ela. Vai fazer outra coisa, vai jogar bola, vai assistir um filme, vai sair, entendeu? Porque para aquela pessoa talvez seja mais interessante isso. Eu acho que, com certeza, quem vai fazer a prova já passou por uma situação parecida, então consegue entender qual é o melhor caminho a se tomar. Né? Agora, o que é individual, não tem jeito. A pergunta mais difícil de ser respondida é quando chegam para mim e falam assim, professor, quantas horas de estudo você recomenda? Assim, cara, vamos lá, o que eu recomendo? Que você estude o máximo que você puder, sem comprometer sua saúde física, mental, seu sono,
sua atividade física e o tempo com as pessoas que você ama. Então, se você estiver dormindo o suficiente, praticando sua atividade física, não comprometendo sua saúde mental e passando tempo com as pessoas que você ama, o resto, estude, entendeu? Então, assim, não tem a quantidade de horas, né? Então, assim, isso aí vai de cada um. Esse é o mundo perfeito, né, Luan? Também deixar claro para o aluno que às vezes as coisas não vão fugir um pouco da rota, né? Mas, sendo bem direto sua resposta, né, que a prova chegando, realmente essa revisão de véspera é revisão. Exercício. É exercício, cara. Eu brinco muito com eles, que quer dizer que na prova, se em algum momento você largou a lapiseira e deixou aqui para pensar numa questão, você já está errado. Porque se tem 90 questões, por que você parou em uma? Tem com certeza um monte de questão para você resolver ainda. Então, assim, a lapiseira não pode parar de escrever, né? Eu brinco com eles, ó, sua mão tem que escrever sozinha. Você levanta a cabeça, sua mão continua escrevendo. Porque, então, é chegar com esse mecanismo de estar como é que fala? Treinado. Basicamente é treinado, né? Até para no caso das contas, né? Mas assim, o Madan, no fundo, o que ele traz para o aluno é tentar criar um método para ele, mas não que esse método seja igual para todos, né? Então é onde eles, resumindo o que eles falaram da questão da individualidade. Existem coisas básicas. Tem como passar em medicina sem assistir aula? Talvez tenha, né? Mas talvez não deve ser o método mais tentado. Tem como passar em medicina só assistindo aula, sem estudar? Talvez tenha. Aí a gente fala as recomendações. A recomendação nossa é assistir todas as aulas, estudar, né, tantas horas por dia, que pode ser fazendo, né, uma quantidade de XYZ de exercício, tal, os simulados, o tempo de descanso no domingo. É a nossa recomendação. Agora, cada aluno vai adaptar ali, né? Eu lembro muito bem quando eu era aluno, eu estudava muito mais do que o recomendado, porque eu aguentava, mas era uma coisa minha, eu me sentia bem com isso. Eu via gente que estudava mais ainda que eu, aí eu já achava até, falei, como é que esse cara consegue? E tinha gente que estudava menos, e eu tinha o mesmo rendimento, então fica sendo individualizado. Mas o Luan falou o mundo ideal e o aluno entender, igual na nossa vida mesmo, a gente trabalha, não sei o quê, um dia você chega mais cansado, você sabe que tem que fazer um negócio, putz, mas hoje eu tô, aí você não vai fazer, vários exemplos na academia, alimentação, sempre foge. Sim. O importante é você, no dia seguinte, voltar para a rota. Né? Ter resiliência. Buscar, existe uma pesquisa que mostra que se você for tentar fazer tudo aquilo que é para fazer, seu dia precisa ter 46 horas. Né? Assim, desde ter 8 horas de sono, 1 hora de atividade física, escovar dente 3 vezes por dia, passar X tempo com seu filho, etc. Enfim, na hora que você computa tudo isso, seu dia tem que ter 46 horas. Então, no fim das contas, realmente estabelecer bem as prioridades. Né? Mas é claro, sem comprometer, né, horas de sono. Assim, vou dormir 4 horas por noite. Pô, meu irmão, você tá lascado. Entendeu? Você vai pifar, você vai durar uma semana. Então... a gente comentou aqui, mas queria fazer uma pergunta específica sobre isso. O tempo é o pior inimigo do menino na hora da prova? Não. Pode ser, né? Acaba sendo pela falta de estratégia, né? Porque quando você fala que a prova, que você tem 3 minutos para fazer cada questão, você não vai ficar média, né? 3 minutos fazendo cada questão, porque isso é uma média, são 45 questões só de matemática. Tem questão que você faz em 10 segundos. Você vai bater o olho e vai resolver 10 questões. Então você, na verdade, você ganhou meia hora aí, né? Que você vai distribuir onde? Naquelas questões que são mais complexas. Se os nossos alunos que fizeram vários simulados ao longo do ano ainda não souberam administrar o tempo, é porque fizeram simulados completamente errados. Né? Administraram muito mal os simulados ao longo do ano. Então, assim, os simulados agem também para isso. Para poder ver se a estratégia deles está de acordo com o tempo de prova. Mas, em maneira geral, assim, né? Para quem está nos assistindo e não é aluno, a gente... Sobre o tempo, o que a gente podia... Não, na prova do Enem mesmo, eu não vejo tanto a questão do problema do tempo para nossos alunos, mas talvez se a gente fizer uma pesquisa mais ampla, talvez seja. E cai muito sobre a questão da estratégia e cai também, assim, porque
tem aluno que quer ter estratégia, mas o cara não tem nem conteúdo, né? Eu falo, como é que você quer ter estratégia se você não sabe as coisas, né? Então não faz nem sentido, né? Então, eu não sei se só... Pro aluno bom, eu acho que cai muito na questão da estratégia. Porque o aluno bom, ele sabe tudo, realmente, ele às vezes é ruim de fazer prova, e aí ele tem que aprender a fazer prova. Agora, às vezes, tem um aluno que é muito ruim de conta também. Então, o Enem é muita continha. Tanto é que as minhas aulas todas eu faço, né, eu falo com eles por que eles não podem usar calculadora, explico para eles que é o método de fazer conta, como é que faz conta de cabeça, não sei o que. Eu sempre fico treinando isso com eles, para eles cada vez vocês têm que fazer conta um pouco mais rápido. Não faz sentido toda hora, sei lá, no cantinho e fazer certas contas. Então, isso, com certeza, agiliza a resolução. Tem algumas questões do Enem que tem lá, e tem 1, 2, 3, 4, 5, aí você tem que fazer a conta pro 1, qual é a melhor caixa para se encaixar, não sei aonde, não sei aonde. Aí você tem que fazer a conta pro 1, pro 2, pro 3, pro 4, pro 5, até marcar, né? Então, basicamente é uma questão de conta, né? Então, quem fizer mais rápido vai estar ganhando tempo nesse sentido. Então, acho que, além da estratégia, e quando eu falo conta, é conta, né, logaritmo, é conta básica, de somar... Aritmética Aritmética básica mesmo. Para o público geral, Dani, o que eu vejo? Quando dá o horário para poder sair com um caderno, sai uma galera. A maioria sai, cara. Então, assim, eu não acredito que seja tempo problema para a maioria, não, entendeu? Entendi. Porque, assim, é X horas de prova lá que já pode sair com um caderno, sai uma galera. Então, eu vejo, né, às vezes eu tô passando assim e vejo uma galera saindo. Pô, essa galera fez o Enem mesmo, entendeu? Porque... Ou não fez, né? Foi lá só para poder... Eu faço só para poder falar que fez. Eu já fiz a prova no interior do estado e a maioria eu fiz aqui. No interior, por exemplo, fiz só escola pública, não sei o quê, dá 2 horas de prova lá, que é o horário que pode sair, sai todo mundo. Porque realmente o pessoal ali faz o que sabe fazer e tal. Mas aqui no estado, geralmente, né, no final da prova não tem só eu lá, né? Tem mais uns 10 e tal. Mas a gente está falando uma recomendação, talvez falando com gente, alunos nossos, por exemplo, que a maioria querem fazer medicina. Usa até o último minuto. Eles usam até o último minuto. E assim, os simulados que a gente faz já são simulados grandes já. Então, assim, eles... assim, dificilmente eu ouço que o aluno teve problema com o tempo na prova real do Enem. Né? Por que são simulados grandes? Porque são questões estilo Enem, né, com texto grande e tal, só que mais difíceis. Então, os simulados que a gente aplica, a prova de matemática nossa, principalmente, ela é uma prova mais difícil. Claramente, ela é mais difícil que a prova do Enem. E talvez até pensando nisso mesmo, né? Se o aluno já consegue controlar um tempo numa prova mais difícil, na prova do Enem. Porque é aquilo, gente, eu até brinco com eles. Tem questão que você bate o olho e marca. Então, assim, os 3 minutos daquela questão, você vai gastar em outra, né? Sim. Então, última pergunta já. Uma dica final de cada um para o menino chegar bem na prova. Bom, querem começar? Quer começar, Carioca? Boa pergunta. Pensar aqui. Eu posso... Não sei se eu posso falar. Não, a dica, assim... Então, novamente, Dani, eu sei que o público que faz o Enem são 6 milhões de pessoas. Se a gente for fazer um podcast para cada intervalo de pessoas ali, grupo de pessoas, regional, né, falando regionalmente, em termos de escola que estudou, é difícil, porque a recomendação é diferente para cada uma. Né? Então, assim, eu vou ser bem específico. Para nossos alunos, ou alunos que estão querendo realmente cursos muito concorridos, né, ou alunos que não só estão querendo cursos concorridos, porque às vezes o cara quer, mas não estudou nada, né? Mas o cara estudou o ano todo, se dedicou, ralou, você vê, né? Realmente agora é a hora dele dar o show dele. Minha dica não vai nem pro lado mais do pedagógico ali, do estudo e tal, vai mais pro lado do emocional. É confiança. A palavra eu sei que é difícil, eu sei que né, o aluno tem a questão do medo da prova, da ansiedade, mas eu brinco com eles, pelo menos era o pensamento que eu tinha. Eu fiz tudo que eu podia fazer durante o ano. Então, assim, agora eu tô chegando na prova aqui, não tem como eu fazer mais nada, a não ser se eu estudasse, não dormisse, né? Não faz sentido. Então, assim, se eu fiz tudo que eu podia fazer, já tá bom. O importante é você dar seu máximo. Pode ser que naquele ano o seu máximo ainda não seja o suficiente para passar? Pode,
tá? Mas isso é outros 500, depois você pensa nisso. O importante é você dar seu máximo. E isso tem em qualquer competição, né? Às vezes muito torcedor de futebol fala assim, né? Ah, eu não ligaria meu time perder, né? Mas os caras não correram, Então, assim, porque querendo, todo mundo quer ver o máximo da pessoa. Acontece, às vezes, que o aluno não consegue dar o máximo dele por questões psicológicas. Às vezes por medo, por seriedade, ao invés dele fica meia hora da prova nervoso ali, os iniciais, aí ele já perde meia hora de prova, enfim. E aí ele não consegue atingir seu máximo. Então o mais importante para a gente agora é criar confiança nesses alunos, porque, em geral, a gente tem mais confiança neles que eles mesmos, para ele poder desenvolver o máximo dele ali na hora da prova. O resultado, gente, é consequência. Depois pensa no resultado. Agora é o seguinte, a hora da prova, cara, dei meu máximo, pude fazer tudo que eu fiz durante o ano, durante a prova, eu vou de consciência limpa. Porque vocês depois até aceitam melhor o resultado, né? Mesmo se você não for prova, cara, eu fiz tudo que eu podia, né? Talvez eu não fiz o certo, vou ver se eu posso consertar alguma coisa, né? Se eu não for aprovado. Mas é você criar confiança, ter confiança, falar isso todo dia para você, que você fez seu máximo, que você está bem preparado para você conseguir chegar na hora da prova e desenvolver bem. Tá? Joia, e vocês? Então, a dica que eu vou dar, eu vou dar uma dica diferente. Cuide da sua integridade física e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Estamos a menos de 15 dias da prova. Então, tome cuidado com... vou dar uma relaxada no fim de semana, vou andar de skate. Meu irmão, se você cair, quebrar o braço, entendeu? Isso também é importante. Você tem um problema, entendeu? Tipo assim, um dia antes da prova, vou pegar uma praia para relaxar, entendeu? Tem uma insolação. Tem uma insolação, entendeu? Protetor. Então, assim, cara, cuide da sua integridade física. Pô, resolvi dar uma corrida sem camisa, pegou uma gripe forte. Então, assim, meu irmão, cuide da sua integridade física, se hidrate, entendeu? Nesse período. Se garanta que você vai estar bem fisicamente. Assim, continua fazendo o que você está fazendo. Isso aí. Não vai fazer nada novo. Chega bem fisicamente para poder fazer a prova, beleza? Era isso que eu ia dizer. Você me copiou aqui, sacanagem. Mas tem uma coisa que é bem interessante, que é... Cara, coma um chocolate. Coma um chocolate antes da prova e escute música clássica. São duas coisas que fazem com que a sua memória fique mais aguçada. Eu fazia isso, dava certo. Agora não vai comer a caixa inteira de chocolate. Pode dar problema. Olha as dicas. Muito bom. Muito obrigado, professores, por compartilharem tantos conhecimentos e estratégia aqui com a gente. Obrigado, Sim, agradeço. Foi um prazer. Obrigado pelo Até a convite. próxima. E você que está nos ouvindo, obrigada e continue acompanhando o nosso Podverso Especial Enem. E siga a gente nas nossas redes sociais, tem sempre conteúdo por lá. Até o próximo Podverso, boa sorte nos estudos.